Doutor Adriano, como é que anda o seu coração? Meu coração, eu acho que tá bom, viu? Tá bom? Tá bom. Por enquanto eu tô tentando fazer as coisas certas, então acho que ele tá no ponto. Cardiologista faz autoexame do coração? Vocês têm que procurar um outro profissional? O ideal é procurar alguém, né? Não tem como vocês se Não, a gente é santo de casa, né? A gente tem que procurar um profissional e cuidar do coração também, a gente não foge da regra. Entendi. Bom, deixa eu explicar certinho para que todo mundo possa entender. Já faz 2 semanas que nós estreamos mais uma temporada do quadro Emagrecendo com a Lu. A cada 3 meses nós escolhemos uma família, ou uma mulher, ou um homem, ou uma criança, ou um casal, ou 2 mulheres competindo entre si, para emagrecer com a gente durante 3 meses. E daí entra toda uma equipe, né, de especialista nessa ajuda toda. O doutor Adriano Freitas, que é o cardiologista do quadro, a Marina De Lorenzo, que é a nutricionista, a doutora Renata Liboni, que é a endocrinologista, e entra também psicólogo e também a minha supervisão nisso tudo. E um personal trainer, que no caso, nessa temporada, é a Carol Borba. Então, essa família, antes de começar com os exercícios, teve que passar por uma bateria de exames para ver principalmente se o coração iria aguentar, porque são 3 meses intensos, o doutor Adriano sabe disso. Aí a gente levou até o consultório do doutor Adriano e lá você fez alguns exames, né? Quais foram? Essa avaliação inicial é importante porque todas as pessoas que vão praticar atividade física, independente de idade, de sexo, elas precisam ter uma avaliação, porque o exercício é um estresse para o organismo, a frequência cardíaca sobe, a pressão sobe. Então a gente precisa ver se esse coração está ou não apto para fazer esse tipo de exercício. Existem pessoas com perfil de risco muito diferente. Por exemplo, nós estamos vendo as imagens aí do Anderson, ele estava bem acima do peso, ele é hipertenso, então a avaliação dele tem que ser um pouco mais detalhada, né? O Bruno, que é mais jovem, um exame físico um pouquinho mais simples. A esposa, que é diabética, ela tem um tipo de exame. Então, os exames que nós vamos fazer vão depender do perfil de risco da pessoa. Todos que querem fazer exercício devem, no mínimo, passar para uma avaliação física, ouvir o coração, ouvir se tem sopro, medir pressão, que é o que nós estamos fazendo aí. Então, todo mundo deve passar por isso. Eletrocardiograma, que é um exame simples, todas as pessoas devem passar por um eletrocardiograma antes de fazer exercício. Exames adicionais, além da conversa, esse exame físico é auscultar o coração, nós estamos procurando especificamente sopro. O que é a pressão na perna? Que isso? O indivíduo, o Anderson, ele é hipertenso, então a gente precisava avaliar a pressão nos 4 membros, para a gente avaliar se tem diferença de braço, de perna. Quem é hipertenso, numa primeira avaliação, precisa disso. Né? Circunferência abdominal de todas as pessoas. Então, assim, o exame físico vai determinar o perfil de risco desse indivíduo. E baseado nisso que nós vamos definir quais exames adicionais são necessários. Esse daí é o Anderson, tá, gente? Ele é o chefe da família lá. O Anderson é hipertenso. Qual que é o problema de você começar a prática de exercício sem se consultar com um cardiologista? Por exemplo, sendo hipertenso. O exercício, ele tem um benefício em reduzir a pressão, mas durante o exercício a pressão sobe. Então, uma pessoa que está com uma pressão não controlada, durante o exercício a pressão vai subir demais. Qual que é o risco disso? Romper um vaso, ter um AVC hemorrágico, ter um evento coronário agudo e morte súbita. Então, a pressão ela tem que estar controlada ou tem que estar próximo do normal para a gente começar. Então, a gente tem que colocar o hipertenso para fazer exercício para ver quanto que a pressão dele está subindo com o esforço, para ver se é seguro ele começar ou se precisamos ajustar a medicação inicialmente, que foi o que aconteceu com o Anderson. A gente mudou a medicação dele porque ele estava hipertenso, não controlado, no esforço a pressão dele subiu demais, então a gente reajustou o esquema antihipertensivo dele para ele fazer exercício com segurança. Né? Então foi fundamental a avaliação para a gente fazer esse reajuste. No caso da Suzana, a Suzana é a esposa do Anderson. Eu vou pedir para a produção que, se puder colocar as imagens mais uma vez. A Suzana é diabética. Qual seria o risco de começar uma prática de exercício físico sendo diabético e não passando por uma avaliação cardiológica? O diabetes é uma das doenças consideradas um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular, principalmente infarto e derrame. Então, todo paciente diabético é considerado de alto risco de evento cardiovascular. Então, o diabético, principalmente o tipo 1, que é o que usa insulina desde o começo, e o tipo 2, depois de alguns anos de evolução, normalmente depois de 5 anos, o risco de doença cardíaca subclínica, ou seja, sem sintoma, é muito grande. Então, o diabético, obrigatoriamente, precisa passar por uma avaliação um pouquinho mais
detalhada, que envolve principalmente a avaliação de exames de laboratório e um teste de esforço para ver se o coração aguenta o exercício. Esse daí é o Bruno, que é um dos filhos do casal. Tem o Bruno e a Bianca. O Bruno, ele se queixou que depois que ele começou o exercício, doutora Adriana, ele ficou mal-humorado. Enfim, foi uma mudança brusca na vida dele. Isso é bom frisar, porque a gente fala muito dos benefícios do exercício, mas quando a gente está completamente sedentário, com uma alimentação ruim, quando a gente se propõe a mudar isso e efetivamente começa a tomar condutas efetivas para que isso aconteça, existe uma fase de adaptação que gera efeitos colaterais. O Bruno tomava muito refrigerante, comia muita fritura, de repente ele quis fazer uma mudança, colocar salada, cortar refrigerante, cortar fritura, fazer exercício. Isso fez com que o corpo dele mudasse um pouco o comportamento. Então ele ficou extremamente mal-humorado na primeira semana e depois isso passa. Por que é importante frisar isso? Porque isso é comum. E muitas pessoas falam, tô fazendo exercício, tô certo, tô pior do que estava antes. Não. Simplesmente é o seu corpo acostumado com uma conduta, você tá mudando essa conduta, ele dá um sinal de que tô incomodado. Mas isso, depois de normalmente 2 semanas, isso passa. Então o Bruno já tá bem melhor e com a vida com hábitos muito mais saudáveis. E a Bianca, que é a filha do casal, né? Então é o Anderson, a Suzana, o Bruno e a Bianca. A Bianca, alguma coisa diferente com os exames dela? A Bianca é mais jovem, não tinha nenhum fator de risco específico, precisou só fazer eletro e foi liberada bem rapidamente porque ela estava bem tranquila. Já a mãe, que é diabética, teve também um efeito colateral. Ela não mudou tanto o humor, mas ela teve um quadro infeccioso logo no começo da prática de exercício. Como ela assim? teve um resfriado, né, um quadro gripal, que é bastante comum no começo. O corpo está não adaptado ao exercício. O exercício é um estresse para o organismo. Na fase aguda do exercício, a imunidade cai um pouquinho. Tanto que existe aquela coisa que a gente está doente e não podemos fazer exercício. Tem essa mesma validade. Se a pessoa começa a fazer exercício, a imunidade cai na fase inicial. Então é comum, principalmente se o exercício for muito intenso, a pessoa tem um resfriado, uma gripe, uma dor no corpo. Então ela teve um outro efeito colateral, que com o tempo isso vai passar. Com o tempo o exercício melhora a imunidade, mas na fase inicial, como estressou o organismo de uma maneira que ele não está acostumado, ela teve esse efeito colateral inicial. Ô, gente, o Anderson quase desmaiou no primeiro treino dele de ação. É normal também passar mal e fica tudo preto, escurece as vistas? Está tudo relacionado à condição basal dos indivíduos, né? Essa é uma família que representa bem as casas brasileiras, porque é uma família que tinha pessoal muito acima do peso, completamente sedentário, o hábito alimentar da família era muito ruim, muito Pizza consumo. toda noite, moçada. Pizza, refrigerante, tinha coxinha no coxinha com coca de café da manhã. Então, assim, eram hábitos muito ruins, né? Então, realmente, na fase inicial, quando você se propõe uma mudança, essa mudança às vezes é muito brusca, né? E a gente, aqui no programa, a gente faz um pouco disso, é exercício, é nutrição, é personal. Então, a mudança é um pouco drástica demais, a pessoa sente um pouquinho no começo. Mas depois, o Anderson, a pressão dele não estava tão bem controlada. Provavelmente esse foi o que fez ele passar um pouquinho mal. Então, por isso que aí ele foi, a gente ajustou o remédio, agora o Anderson tá indo bem. Eles estão todos liberadíssimos. Estão todos liberados. A personal trainer deles, a Carol Borba, pode pegar pesado. Pode pegar pesado. A gente sabe que quanto mais pesado o exercício, quanto maior a intensidade do esforço físico, melhor o benefício. Principalmente para perder gordura abdominal, aquela barriguinha que é o grande risco para o coração. Então, quanto mais intenso o exercício, maior o benefício para controle de colesterol, de glicemia, de pressão, de melhorar o sono, de melhorar o ânimo. Mas tem que ser gradual, né? Começa devagarzinho, vai melhorando gradativamente. Quanto maior o condicionamento, mais intenso deve ser o exercício. Então, a Carol tá liberada para colocar o povo para malhar pesado. Doutor Adriano Freitas, nosso cardiologista do quadro Emagrecendo com a Lu, muito obrigada, viu, doutor? Imagina, obrigado. É uma honra participar do quadro. Esse quadro tá cada ano mais interessante. É verdade. E tem gente que fala assim, poxa, mas é fácil emagrecer desse jeito. É nada, sabe por quê? Porque nessa temporada não tem academia não, gente. Eles estão malhando dentro da própria casa. A Carol tá indo lá aplicar o treino para eles, tá bom? É lógico que eles têm todo um acompanhamento psicológico e todo mundo que participa do quadro tem todas essas regalias, mas a gente quer mostrar para você realmente que a dificuldade existe para todos no processo de emagrecimento. Basta ter muita força de vontade. O personal não vai todo dia lá não, tá? Vai 3 vezes na semana só. Os outros dias é tarefinha para forçar e gerar esse compromisso com a qualidade de vida que eles têm que ter. Porque muitas vezes as pessoas querem ser emagrecidas e não querem ter o trabalho de emagrecer. Milagre não existe. Depende muito da atitude sua, entendeu? Da sua força de vontade, do quanto que você quer.
Então, o quanto você quer emagrecer? Se espelha na família, porque eles querem bastante. O psicólogo Rafael Pavani está cuidando muito deles. É uma família muito unida, eles estão unidos cada vez mais, né, nesse empenho, porque todos precisam perder peso e ganhar mais saúde. Mas o que a gente quer te mostrar é que você também possa se inspirar e seguir o caminho da qualidade da sua vida, tá bom? Obrigada, doutor. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima.